Nós vamos apresentar para os senhores o PINS, Political Information System, e vou tentar explicar um pouco sobre a sua história, sobre as suas aplicações nos Estados Unidos e no mundo, e também no Brasil. O PINS é uma metodologia de campanha política que foi desenvolvida em 1980 para dar suporte à campanha de Ronald Reagan, que era, na época, governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O que tinha a seu favor é que Reagan era um ator de cinema e com uma grande capacidade de falar em público, uma grande eloquência e também grande facilidade de absorção de textos. Em paralelo a isso, era uma campanha que não dispunha de recursos. Então, devido a essa falta de recursos, principalmente para uma campanha presidencial americana, foi desenvolvido um software com a final visão de otimizar, ou seja, minimizar os custos de campanha. Ele queria analisar profundamente onde ele estava empregando o dinheiro, de forma a tentar gerar uma fórmula matemática que ele pudesse diminuir os seus custos. Para isso foi reunido, através de uma universidade americana, um grupo de cientistas das mais diferentes especialidades, sociólogos, matemáticos, informáticos, pessoas da área de estatística, de pesquisa operacional, e com isso eles verificaram uma metodologia que não somente daria certo se ela fosse integrada dentro de um banco de dados. Então, para isso foi localizado um centro de processamento de dados e montado um grande computador que passou a ser desenvolvido o PINS. O primeiro ano do trabalho foi basicamente coleta de informações. Eles coletaram todas as informações essas divididas em grupos. Um grupo é o grupo socioeconômico, ou seja, a definição correta socioeconômica de todos os municípios existentes nos Estados Unidos. Segundo, a definição geográfica. Eles passaram a utilizar os mapas, a parte topográfica, e para poder entender as maiores cidades, as menores cidades, as regiões que estavam abrangidas. O terceiro modelo foi o modelo político. A série histórica das 5 últimas votações, série essa que foi analisada pelo candidato e pelo partido. Unindo todos esses itens, eles conseguiram ter um mapeamento chamado banco de dados dos dados principais da campanha. Em paralelo a isso, foi definido para o PINS uma rede neural. O que seria uma rede neural? Rede neural é um sistema matemático com várias variáveis e que daria uma fórmula. Foram agregados a esses modelos 500 microcomputadores, uma rede de teleprocessamento, um grupo de telemarketing que faria as medidas das pesquisas eleitorais pelo telefone, e foi agregado os cientistas políticos dessa rede de informações para o grupo. Ele foi primeiramente aplicado em 1980 com a vitória do Ronald Reagan. Nós vamos ver a seguir um comercial que mostra para vocês como era esse momento a publicidade de uma campanha eleitoral americana. In my lifetime, we've faced 2 world wars, a war in Korea, and then Vietnam. And I know this, I want our children never to have to face another. A president's most important job is to secure peace, not just now, but for the lifetimes of our children. But it takes a strong America to build a peace that lasts. And I believe with all my heart that working together, we have made America stronger and prouder and more secure today. And now, we can work toward a lasting peace for our children and their children to come. Peace is the highest aspiration of the American people. Today, America is prepared for peace. We will negotiate for it,
sacrifice for it, we will not surrender for it, now or ever. No momento que começaram a utilizar o PINS, verificaram que os temas de campanha poderiam ser agrupados em número de 300. Esses 300 temas são da ordem mais diferente possível, tais como saúde, educação, habitação, problemas sociais, problemas raciais, religião. Ou seja, o banco de dados era definido em relação a esses 300 temas. E foi criado um novo conceito chamado Human Factors, chamado fatores humanos. Fatores motivacionais que fazem o candidato ir dar o seu voto. Ou seja, por que o candidato iria dar o voto no Reagan? This was America in 1980, a nation that wasn't working. Interest rates were at an all-time high. Inflation was at its highest in 65 years. So we rolled up our sleeves and showed that working together, there's nothing we can't do. Today, interest rates are down, inflation is down. Americans are working again, and so is America. And we'll carry on, unafraid, unashamed, and unsurpassed. Essa era a grande pergunta, e alguns teoremas em relação à ciência política foram definidas dentro desse momento. Um dos teoremas diz: conserve a sua base, esqueça os contra e vai em cima dos indecisos. Ou seja, você considera a base de eleitores que você possui. Se o eleitor já disse que vai votar no outro candidato, você ignore-o e procure obter os votos dos indecisos. Então, o software ele tem um tratamento especial para os eleitores indecisos, aqueles que ainda não têm definição em relação ao seu voto. Como é que é feita a medição? A medição é feita através de um trabalho de telemarketing. Só que esse telemarketing é ligado a um banco de dados, e esse banco de dados está ligado ao sistema geográfico e ligado ao sistema da rede neural, que está medindo todo esse sistema em tempo real. Então, conforme o processo está sendo executado, sistematicamente as perguntas são realizadas pelo cientista político, elas são atualizadas no banco de dados, todos os operadores de telemarketing passam a receber quais são as perguntas que eles deverão fazer e automaticamente o sistema dá um número que deverá ser ligado. Com essas informações, o sistema em tempo real é atualizado e a resposta disso é de uma forma muito interessante, que ela é colorida. Ela se transforma graficamente pelo Geographic Information System diretamente no mapa, ou seja, o cientista político que está assessorando a campanha, ele está vendo em tempo real a mudança das cores dos municípios e dos estados e do país. E com isso ele tem uma noção de quais são as atitudes e quais são as estratégias que ele deve fazer ou ele deve simular. A diferença que tem entre as eleições americanas e as eleições no Brasil é que nos Estados Unidos não tem horário político eleitoral gratuito. Se você deseja colocar uma campanha eleitoral na televisão, você tem que comprar o espaço. Você tem que pagar pelo comercial que você está colocando. O preço é reduzido, mas você tem que pagar. E assim, o software tinha que ter muito cuidado também na utilização da televisão, pois a televisão também era paga e a mensagem dada na televisão tinha que ser a mais correta possível para o mesmo segmento que você desejava atingir como cientista político. Reagan is our projected winner. Ronald Wilson Reagan of California. Em 1980, após Reagan ter sido eleito presidente da República, ele teve uma ideia muito brilhante. Ele pegou todo o grupo de assessoria e levou-os para Washington.
e deu inclusive uma nova missão, que seria tentar analisar a repercussão da medida que ele estava fazendo nos Estados Unidos nos seus eleitores. E mais tarde ele solicitou que essa análise fosse feita em relação aos países, ou seja, ia ser feita uma lei e qual seria a repercussão dessa lei para os eleitores nos Estados Unidos e no mundo, principalmente nos países aliados aos Estados Unidos. Um ponto também muito curioso entrou na segunda eleição. A segunda eleição do Reagan, a reeleição foi em 1984. E nesse momento o computador já era diferente, a metodologia já era diferente, as redes neurais já mais apropriadas, e foi incluído um novo detalhamento chamado análise de coligações. Um problema normalmente que todo político tem é saber quem ele deve se coligar. Se o partido A com o partido B é bom, ou também escolher qual o melhor vereador para ele, qual o melhor candidato. E esse software faz esse tipo de simulação e análise, de forma que você, com um PINS, você pode escolher uma forma de ter candidatos que acoplem, dê uma linearidade no modelo do seu município, do seu estado e do país. Você consegue dividir corretamente toda essa massa de votos. Um outro ponto muito interessante foi uma estratégia que ele utilizou, que ele precisava saber o que fazer nos últimos dias das eleições. Isso é muito complicado. Por exemplo, imagine uma campanha presidencial nos Estados Unidos. A última semana, para onde eu vou? Eu vou para Washington, ou eu vou para Miami, eu vou para Los Angeles. Qual é o melhor roteiro de viagem? Então, isso é um modelo de pesquisa operacional. E essa rede neural, ele une todas essas variáveis e ele dá uma pontuação. Por exemplo, meu roteiro é daqui para Miami, Miami para New Orleans, ok? Ele diz, não, isso aí, o seu grau de aproveitamento é 1. Muito bem. Miami para Los Angeles, Los Angeles para São Francisco, o seu grau é 1.2. Então é melhor que ele vá para Los Angeles e vá para São Francisco. Ou seja, numa cidade nós podemos medir qual é o melhor roteiro nos seus últimos dias. Isso é muito importante em relação à conquista daqueles eleitores indecisos que eu já havia falado. Nessa eleição do Reagan, ocorreu um fato muito interessante, que foi criado o trem do Reagan. Vocês vão ver agora como é que o Reagan percorreu as cidades americanas com um comboio. Houve um trem e ele ia passando com aquele trem pelas cidades principais, as cidades todas muito felizes de terem recebido o Reagan. On a Friday, just a few weeks ago, the barber shop closed 3 hours early. The mill shut its doors at noon. And all across the state, people were taking time out for something special. A train carrying the 40th President of the United States and bringing with it a new spirit of accomplishment and optimism and pride. Because in the past 3.5 years, things have been looking up in the country. Today, the economy is up. Taxes and inflation are down. Americans are working again. And so is America. So, while some folks might have come so they could tell their grandchildren they saw President Reagan, most of them just stopped by to say thanks. President Reagan, leadership that's working. Vocês acharam interessante o trem? Essa foi uma ideia gerada pelo comitê político e pelos cientistas políticos. Eu me introduzi para ver o PINS em 1987, quando eu fui convidado para assistir como era feito o banco de dados, como era constituído, como era operacionalmente a modelagem do PINS, que é Political Information System, Sistema de Informática Política. E assim eu passei 45 dias em Washington vendo a montagem dos bancos de dados.
os bancos de dados são lentos e difíceis de serem montados. No caso do Bush, fácil, porque ele já vinha com o histórico dos bancos de dados oriundos da campanha Reagan em 80 e 84. Muito bem, a diferença também que eu observei é que as campanhas de televisão no Brasil são normalmente feitas lá no final. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o processo é um pouco diferente. Em janeiro, o software roda e já inicia a trabalhar o PINS. E o PINS verifica no grupo temático o pensamento para cada um daqueles temas. E são gravados os comerciais em fevereiro. Quer dizer, em fevereiro, os principais comerciais temáticos já estão totalmente prontos. George Bush, effective leadership, appointed CIA chief, revitalized the agency during its toughest time, rebuilt our intelligence capability, headed regulatory reform, cut government red tape, saving billions, and sped new life-saving drugs to the marketplace, represented the president in 74 countries, knew all of the last 4 Soviet leaders, led the fight for the INF Treaty, faced down armed commandants in El Salvador on human rights. George Bush, tough, tested, presidential leadership. Eu viajei para os Estados Unidos algumas vezes e, na época principal, o PINS passou a ser o 8º andar do comitê eleitoral. O 4º andar é onde estava o candidato e o 8º andar, com segurança máxima, estavam os computadores, os cientistas políticos e os bancos de dados, aliado ao grupo de telemarketing fazendo a pesquisa. Muito bem. Um ponto muito curioso dentro dessa integração toda